Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Aqui no YouTube normalmente você vê vídeos mais longos, mais elaborados, mas se você me segue no Instagram, você sabe também que eu respondo muitas dúvidas por lá, naquelas respostinhas de 15 segundos, sabe aquela caixinha de perguntas e tal. Tem umas perguntas muito boas, outras mais ou menos, outras meio bizarras, e resolvi experimentar dessa vez gravar enquanto eu estou respondendo essas perguntas para você ver todas elas de uma vez. Então eu vou ler a pergunta aqui e em seguida gravar a resposta para o seguidor e você vai acompanhando daí. E desde já, se você estiver achando esse formato legal, clique em curtir, por favor. Se você estiver achando uma porcaria, clica em unlike. Eu quero saber a sua opinião e se eu continuo fazendo isso aqui ou não. E a primeira pergunta já começa daquele jeito já. Como você se sentiu ao largar tudo só para estudar? Parece uma coisa simples, mas não é não. E aí, boa pergunta para a gente começar essa rodada. Não é fácil largar tudo, tem que ter uma boa dose de coragem, mas eu sinceramente tive a facilidade de ter certeza de que onde eu estava eu não queria continuar. Então foi um passo importante. Foi uma autoconfiança muito grande de poder largar tudo para estudar, mas eu tive um episódio poucos meses antes em que eu tive que estudar uma coisa para a corretora de valores onde eu trabalhava e eu tirei uma nota muito boa. Aquilo me deu uma confiança para acreditar que eu poderia passar estudando. Mas um problema muito grande disso é a autocobrança. Não só o que as pessoas esperam de você, mas o que você espera de você e o medo de decepcionar as outras pessoas. E você tem que saber lidar com isso, acalmar os ânimos tanto de fora quanto de dentro também. Na verdade, aqui no YouTube eu tenho um vídeo sobre essa pressão de largar o emprego para estudar, por exemplo, porque não é fácil, você demora muito a ver o resultado do que você está fazendo, do seu estudo, de uma aprovação, então, pode levar 12, 18, 24, 36 meses, 3 anos estudando. Eu conheço quem ficou 4 anos estudando sem praticamente nenhuma aprovação no meio do caminho. Então, você começa a duvidar de si mesmo, você acha que não é capaz, de que aquilo não é para você, é complicado. Mas, por exemplo, quem demorou 4 anos para passar, que eu conheço e foi aprovado, hoje é procurador e está ganhando mais do que eu, inclusive como auditor da Receita, e valeu a pena cada ano de sofrimento. Dali em diante foi uma vida muito boa. Mais uma pergunta mitando aqui, como estudar escondido do chefe? Chefe é igual nuvem, né? Quando ele some o dia fica lindo. A hora do almoço então é sempre ensolarada, graças a Deus. Primeiro você tem que identificar o que você consegue fazer então na hora do almoço. Você pode ler um PDF no trabalho, geralmente faz aquela cara de que está muito concentrado no trabalho, ou você pode pegar o celular e resolver questões. Também é uma forma de estudar, afinal você está revisando via questões. O importante é que o seu chefe não consiga ver a tela do seu computador. Se ele ver a tela, você vai ter que posicionar o celular na sua frente assim, de modo que ele não veja o que você está fazendo ali na hora. Bizarro, é daí para pior que eu recebo. Sentimento de que o outro estuda mais do que você. Olha, o outro estuda mais do que você e o outro também estuda menos do que você. Tem gente que está estudando melhor, tem gente que está estudando pior, tem gente que vai ter um problema na véspera da prova, tem gente que vai ter uma semana maravilhosa, nada disso importa. Na semana da prova, no dia da prova, você vai olhar para trás e vai ver aquela semana que você vacilou, aqueles dias que você procrastinou, aquela preguiça que você teve, e você vai se arrepender dessas coisas. Você não vai se arrepender do colega que estudou mais. Então você tem que olhar para dentro de você. Cada um tem a sua realidade, tem gente que é aprovada estudando 4 horas, 6, 3, 2, varia. O importante é você fazer o melhor que você pode fazer, porque isso pode te levar à aprovação. Impressão de não estar aprendendo a matéria. Essa impressão, ela é sua amiga, companheira, ela vai estar contigo durante toda a sua preparação. A gente tem sempre a sensação de que não está aprendendo, às vezes a sensação está mais certa do que para outras pessoas, mas isso aí é o padrão. E no fundo, você não está aprendendo tudo, né? Você está com 70% de acerto, 65%, então tem uma parte da matéria que você não está aprendendo e você vai precisar fazer um esforço maior para aprender. É aí que entram as técnicas mais avançadas de memorização. Agora, se você não estiver entendendo a matéria, recorre a uma videoaula, alguma coisa com uma didática mais mastigada, assim, para ficar mais tranquilo, porque também não dá para não entender. Não lembrar é uma coisa, né? Não entender é outra. Estudo e trabalho. Só tenho tempo à noite e não é tanto tempo assim. Dá para ser aprovado mesmo assim? Olha, se você pegar o estudo que foi feito com os aprovados do último concurso de auditor da Receita, você vai ver que a grande maioria estudava e trabalhava ao mesmo tempo, ok? Na verdade, estudar e trabalhar ao mesmo tempo é a regra. O que você tem que fazer é melhorar o máximo possível a sua rotina e, se for necessário, acordar cedão e estudar antes de ir para o trabalho, o que significa chegar do trabalho, comer e deitar para dormir. Cursinho é mesmo essencial ou não? Quem falou que cursinho é essencial? Primeira coisa. Bom, a primeira coisa é quem falou que cursinho é essencial, né?
Cursinho presencial que você está falando, com certeza não. Cursinho presencial, na verdade, dificilmente é melhor do que estudar em casa sozinho em alto nível. Agora, se de cursinho você está falando material, PDF, aí você tem PDF, livros são às vezes dos mesmos autores e têm qualidades semelhantes. Então, não faz sentido essa pergunta, a não ser que você possa estudar direto na letra da lei, o que serve também para cargos menores. Notas de corte cada vez mais altas. Notas de corte cada vez mais altas. Se alguém aqui conhece um estudo feito com as notas de corte e puder mandar para mim, eu tenho muita vontade de ver isso, porque as pessoas falam que as notas de corte estão cada vez mais altas e no fundo eu acho que não. Fica o desafio. Como eu não tenho tempo de ficar pesquisando isso, vamos ver se alguém me manda. A vida depois de aprovado. Vamos gravar um vídeo sobre a vida depois de aprovado. Eu tenho um canal pessoal também que eu vou começar a dar uma atenção para ele agora. Tem algumas filmagens de viagens que eu fiz, mas a vida depois de aprovado é mais ou menos assim. Eu conheci já uns 20 países pela Europa, África do Sul, Estados Unidos algumas vezes. Ela é boa. Estar num trabalho ruim ajuda a estudar mais e melhor, na base do ódio. Discorra sobre o assunto. Na verdade, um dos maiores motivacionais que você tem é a porcaria que é a sua vida atual. Então, assim, pega aquilo que você mais odeia, onde você está, e se precisar, tira uma foto, faz um desenho, cola no mural na sua frente, assim. Há quem diga que isso motiva mais do que aquele sonho lindo onde você quer chegar, aquela BMW 320i, aquela casa própria ou a Europa. Às vezes sofrer faz com que você ande mais do que o sonho bonito e maravilhoso. Mais uma pergunta. A namorada não entende a minha necessidade de estudar no final de semana. Eu passei por uma situação semelhante também. Na verdade, minha namorada da época morava em outra cidade. A gente se via a cada 2 ou 3 fins de semana e ainda assim eu tinha que estudar. Aí eu aproveitava e falava para ela, ó, vai sair com suas amigas, tá com saudade delas, vai dar uma volta, vou ficar 2 horinhas aqui. O primeiro passo que você pode fazer é aproveitar cada momento que você tem certeza que você não vai estar com ela. Então, por exemplo, sábado de manhã você acorda mais cedo e estuda. Estuda também domingo de manhã, ou se ela dormir na sua casa domingo de manhã, você não vai conseguir, estuda domingo à noite, mas combina alguma coisa. E é difícil às vezes, tem que ficar pensando aqui um pouco mais. O que o cara pode fazer para estudar final de semana, sendo que a namorada não entende? Coitado do cara. E se simplesmente ela se mudar para sua casa no fim de semana, você tem que arrumar um jeito de falar para ela, olha, tal a tal hora eu estarei estudando. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, a gente vai casar depois que eu for aprovado, mas eu preciso estudar para conseguir fazer isso. Pergunta, o que comer no dia da prova? Eu recebo esse tipo de pergunta. E como esse canal aqui é sinistro, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Pesquisa depois. Fica aqui esse teste, então. Se você gostou desse formato, achou as dicas, as respostas úteis, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Manda aqui nos comentários se você gostou desse formato ou não, para eu saber se eu continuo fazendo essa maluquice aqui ou se eu paro. É isso, um grande abraço e até a próxima.